Bem-vindo, bem-vinda ao segundo dia, a segunda aula desse mini curso de como sair das dívidas. E aí, fez seu diagnóstico financeiro? Se você não fez, para tudo e vai fazer. Com as dicas que eu passei ontem. Para quê? Porque é preciso você fazer para mudar a sua vida financeira, não adianta ficar só na teoria. Fez? Ah, que ótimo! Então vamos embora para a aula 2. Hoje nós vamos falar sobre como pagar as dívidas. Existem 5 formas. 5 formas essencialmente de pagar as dívidas. Como este é um mini curso, eu escolhi 2. Nós vamos abordar 2 dessas formas para te ajudar bastante em como sair das dívidas. Vamos lá? Então, das 5 formas possíveis de pagar as dívidas, nós vamos ver 2. A primeira delas é substituindo as dívidas. Tem como nós fazermos uma substituição das dívidas? Óbvio, existem vários tipos de dívida e é isso que você vai fazer agora nas suas dívidas. Você vai catalogá-las. Simples, muito simples. Vem comigo, um a um. Tem 2 formas, dois tipos de dívidas que nós vamos considerar agora como mais relevantes. Primeira são os valores que estão atrasados. Por que valores atrasados? Porque são dívidas em atraso, começam a incidir juros ou algumas correm o risco de você perder o bem, a gente vai falar sobre isso. Dos valores atrasados nós temos manutenção da casa. Se você está com a conta de água, de luz, de gás, essas questões relativas à manutenção da sua casa para você viver em atraso, esse é um tipo de dívida que você tem que focar atenção. Por quê? Porque se acontecer uma situação muito dramática, os servidores públicos geralmente têm estabilidade, a não ser que você seja cargo em comissão só. Mas, por exemplo, uma pessoa que esteja por meio da CLT e ela é demitida de repente, isso acontece muito. E agora? Ela começa a atrasar a casa, Ela precisa viver. Então, deixa as dívidas de lado e tem que, no mínimo, colocar comida na mesa. É claro que essa realidade é um pouco distante do dia a dia dos servidores públicos, da grande maioria. Mas, fica aqui, manutenção da casa, tem alguma conta em atraso? Então, fica atento a isso. IPTU e IPVA. Tem carro, logo tem IPVA. Tem imóvel, logo tem IPTU. Essas dívidas, elas são possíveis de perda do bem. Você pode perder o seu carro por dívida com o IPVA, ou pode perder o seu apartamento por dever o IPTU, então pague, você não vai correr o risco de perder o bem, porque senão ele vai a leilão judicial, o valor pago é muito maior do que o mercado, você vai ter um prejuízo bem grande. Junte também prestações da casa e do carro. Você tem casa financiada ou tem carro financiado, essa é a hipótese que você não pode deixar de pagar. Vá logo e resolva, se está em atraso, sem dúvida, vai e resolva logo para você também não perder esses bens. E a última é a agiota. Se por acaso você já está na situação de precisar de pegar dinheiro com a agiota, porque não tem mais linha de crédito, está complicado, pague tudo. Essas são as dívidas que você precisa substituir. O agiota, tudo, não é só o que está em atraso, não. É tudo que você precisa pagar para ele também. Por quê? Porque, querendo ou não, são pessoas que estão à margem da lei, que cobram juros excessivos e que muitas vezes se utilizam de meios violentos com possível destruição do seu patrimônio ou da sua própria integridade física e da sua família. São pessoas à margem da lei, então não são confiáveis. Logo, tanto que está devendo para o passado quanto que vai pagar no futuro, inclua como valores atrasados, dívidas mais perigosas. E o segundo grupo são as dívidas mais caras. Cheque especial é a segunda dívida mais cara, o tipo de dívida mais cara que existe. Cartão de crédito, essa é a primeira, é a linha de crédito mais cara que existe. Então, cheque especial, cartão de crédito, cartão de loja, sabe aquela loja que você vai lá e compra roupa, lojas gerais, e você passa no cartão da loja e não paga? Aquilo é, pelo contrato, um cartão de crédito. Então você vai ter juros muito altos em cima. Também entram nessa conta. E por último, as financeiras. Essas financeiras, dinheiro facilitado, empréstimo para consignado. Nossa, eu tenho vontade de me matar quando eu vejo isso. Empréstimo para negativado. A pessoa está tão ruim, está tão mal, que ainda vem o outro e joga água na boca. Nossa, é pior ainda. Então, essas 4 situações, cheque especial, cartão de crédito, cartão de loja e financeiras, junta com as dívidas mais caras. Pega todas essas dívidas e você precisa fazer a substituição. Você precisa ir junto a um banco ou uma cooperativa de créditos, para caso você tiver,
no seu trabalho, alguma vinculação assim, e fazer pesquisa. Geralmente as linhas de crédito mais baratas, elas são mais difíceis. Essa regra eu adoro ela. Presta atenção, no cheque especial, no cartão de crédito, você tem muito fácil o acesso. Você passou o cartão de crédito, nem sabe se entrou no limite ou não. Cheque especial da mesma forma. Se você não, já passa e depois que você vai ver que está devendo, já está no cheque especial. Ou seja, é muito fácil você ter acesso a essa linha de crédito. Portanto, os juros são mais altos. Se a linha de crédito é mais difícil de você obter, os juros são mais baixos. É lógica. Então, como é que você faz? Todas esses tipos de dívidas, se você tiver, você levanta qual é o valor total e vai ao banco para substituir. Ah, eu estou devendo disso aqui no total 30 mil. Ok, então vamos ao banco para verificar se você tem como pegar um consignado, que é a taxa de juros mais baixa, especialmente dos servidores públicos. Ótimo, então pega o consignado. Se não tem, vai para o CDC junto ao banco, que é um pouco mais caro, porque não é em folha, é direto em débito em conta, mas você ainda assim tem juros mais baratos do que todos esses nessa situação. Agora, tem uma coisa, vamos aqui combinar uma coisa. Esse negócio de você estar no banco, no mesmo banco há 15, 20 anos e só vai lá e o seu gerente é o seu melhor amigo, oi, acorda, não é isso não. O seu gerente não é o seu amigo, ele é o seu gerente e ele é empregado de um banco e tem que bater metas. É simples assim. Então nada de você ir àquele banco e falar, ele vai resolver para mim. Não, pesquise. Tem 2, 3 bancos? Vá nesses bancos e pesquise. Quanto é que está os juros? Quanto é que está o custo efetivo total? Quanto que eu vou pagar? Vai ficar tantas parcelas de tal valor. Pesquise, igual você entra numa loja, procura o preço de uma calça jeans, vai numa outra, tá mais barato aqui. É a mesma coisa, é um tipo de produto. Se você tem acesso a mais de um banco, melhor ainda, vai lá e pesquise para comparar. E olha, às vezes a diferença para a mesma classe, principalmente os órgãos públicos que têm aquele sistema e-consig, em que a gente pode pesquisar, fazer um orçamento direto de um valor em vários bancos, você já vê ali uma diferença de às vezes 1 ponto percentual entre um banco e outro. Caramba, um está 1,77 e o outro banco está 2,77, é uma diferença astronômica. No que vai dar o final da sua dívida é muito grande. Então, pesquise. Se tem vínculo com a cooperativa de crédito, também vai lá e pesquise o preço que pode ser muito em conta. E quando você estiver fazendo a pesquisa nos bancos, e na hora de decidir qual é o valor que você vai pegar para substituir essas dívidas por dívidas menos caras, não é que elas são mais baratas, elas são menos caras, lembre-se, se você pode pegar em 36 meses ou pode pegar em 60 meses, cuidado para não cair no risco de querer pegar em 36 meses, que é o mais rápido, então vou pagar logo. Se você tiver disciplina e está faltando só um pouco de organização, pode ser que seja bom para você. Mas se você já vem um histórico de vez em quando se enrolar, pega empréstimo, vai para outro, troca, deve o cartão de crédito, vai renegociar e está nisso, cuidado. Você tem grande chance de você ter uma diminuição da sua renda, porque afinal de contas vai ter mais um empréstimo para pagar, e por isso você acabar se enrolando. O que eu sugiro muito e surte muito efeito nesses casos? Mesmo que seja aparentemente mais caro, pegue pelo prazo maior. Por quê? Porque você tem uma diminuição da prestação e nesse período de reajuste financeiro e emocional, você consegue se reequilibrar, conseguindo fazer algumas coisas e depois você pode se organizar até para fazer estratégias de antecipação desse valor. Então, pegue um valor que seja coerente com aquilo que você pode pagar, porque a pior coisa é, renegociou a dívida, pague até o fim. Tenha certeza que você pode pagar, senão é melhor nem renegociar. E você então aqui faz a substituição das dívidas. E temos então a segunda forma de você pagar suas dívidas. Vamos ver qual é? Vender bens. É isso mesmo, vender qualquer objeto que esteja na sua casa, na mesa de trabalho, no carro ou emprestado e que não tenha tanta utilidade. Aí você pode pensar, eu não tenho nada, dá uma vasculhada para ver, dá uma olhada ao redor. Sempre tem alguma coisa no fundo de uma gaveta, dentro do armário, largado no quintal ou até abandonado no porta-malas do carro.
e que não está tendo tanta utilidade, ou você não usa muito tempo, ou usa muito raramente. Será que vale a pena, neste momento, ficar com aquele bem? Às vezes é um dinheiro parado e que você pode fazer um recurso para quê? Para quitar a sua dívida, para resolver alguma situação, ao invés de você pegar um novo empréstimo, ao invés de você pagar juros, você consegue completar, você consegue adiantar, enfim, você fazer recursos para que esse recurso ajude a sair das dívidas. Eu vendi vários bens e tem coisas que nem eu acreditava que vendia. Vou lhe dizer, colchão, coleção de livros, iPad, vinhos, joia. Qual é a premissa nesse momento? Primeiro, a soma de várias coisinhas forma um montante que pode te ajudar. Então, com certeza ele vai te ajudar. E isso é que é o importante, você fazer essa soma. Segundo lugar, vasculhe tudo. É importante até para você fazer uma limpeza energética nesse lugar e tirar coisas que não te servem tanto. Não há desconstrução. Tem gente que pensa assim, eu estou perdendo meu patrimônio, aquilo que eu já construí, e eu estou agora deixando isso de lado. Não! Você perdeu o seu patrimônio no momento em que você não soube administrar a sua vida financeira e isso te levou para as dívidas. Não é vender bens, não é uma desconstrução. Pelo contrário, é uma reorganização, é uma reconstrução para que você possa parar de afundar o navio e começar a navegar de novo e readquirir aqueles bens. Eu readquiri vários dos bens e até melhores. Então está na hora de vasculhar a sua casa. Eu chamo a atenção para dois bens em especial que são muito relevantes na cultura do brasileiro e que podem mudar bastante para melhor a sua vida financeira. Carro e casa, automóvel e imóvel. Esses são dois bens muito comuns e objeto de desejo da cultura da maioria dos brasileiros. E são bens muito interessantes para nós darmos um upgrade na sua vida financeira. Por quê? Porque eles podem ser utilizados de forma sensata, de forma racional, coerente, para pagar as dívidas, sem que isso tenha um grande prejuízo na sua vida, ou melhor, sem que você caia a qualidade de vida. É isso que nós vamos ver aqui, o que fazer e como fazer. E quando se fala em vender o carro ou vender o imóvel para pagar as dívidas, a pergunta que vem essencial é essa aqui. É possível pagar todas as dívidas? O valor que eu vou obter vendendo o carro, com esse valor, eu consigo pagar todas as dívidas? E aí existem duas respostas. Sim ou não. Se afinal de contas é possível pagar as dívidas, então eu tenho uma situação muito diferente caso eu não possa pagar as dívidas. E eu vou começar pelo não. Se não, as minhas dívidas não são todas cobertas, eu só posso pagar uma parte. O que eu faço? Que dívidas eu pago? Bom, aquelas que podem fazer você perder os bens. Já analisamos essas dívidas, aqueles dois grupos no momento anterior. E também aquelas que são as mais caras. Essas dívidas são aquelas que você deve priorizar. É até importante aqui, vou deixar marcado, você priorizar o pagamento dessas dívidas. Se elas podem fazer você perder bens ou elas são as mais caras, já que não dá para pagar todas, pague essas, que vão te dar um alívio e uma possibilidade financeira melhor. Vamos partir para outra situação. É possível pagar todas as dívidas? Sim! Ótimo! Vamos usar esse recurso que você tem. Como é que vamos fazer isso? Bom, o primeiro ponto é, após pagar, perguntar. Sobrou? Claro, se dá para pagar todas as dívidas, paga. Sobrou? Sobrou algum dinheiro? E você tem duas respostas. A primeira é não. Não sobrou nada. Ok. Ou sobrou muito pouco. O que você vai fazer? Bom, você provavelmente vai querer comprar esse bem de novo, vender o carro. O que você vai querer fazer? Comprar o carro de novo, certo? Então é esse o ponto. Se não sobrou, está na hora de você começar agora a ter um foco. Use um valor mensal no objetivo de comprar um novo carro. Agora, se tiver sobrado o dinheiro, se tiver sobrado uma parte do dinheiro, você tem duas escolhas. E essas duas escolhas são interessantíssimas. Primeira, investir. Peraí, mas eu estou sem carro, você quer que eu invista o dinheiro que sobrou?
A ideia de investir é para que você possa alavancar o seu dinheiro mais rápido e aí você vai lá e compra o carro de novo ou o imóvel de novo. Então, eu vou até dar um exemplo, um casal de clientes que eu atendi e que eles já mais velhos, 2 aposentados, servidores públicos, e eles tinham um apartamento que estava quase todo quitado, a maior parte paga, e estavam com muitas dívidas. E um recurso que eles usaram foi esse. Eles resolveram vender o imóvel depois de várias sessões, eu orientei bastante. Sim, sobrou dinheiro depois de quitar tudo, inclusive o valor remanescente do próprio imóvel. Sobrou dinheiro, então eles foram investir. Eles foram atrás, pesquisaram, procuraram um profissional, um planejador financeiro, e ele ajudou a investir em um determinado fundo. Mas espera aí, já que eles moraram, já que eles venderam o apartamento. Bom, aí é o mais interessante. Eles alugaram um apartamento na mesma região onde eles moravam. Então, eles venderam o apartamento por R$850 mil, pagaram cerca de R$400 mil em dívidas e ficaram com 450 o remanescente do apartamento. Eles pegaram e investiram em um determinado tipo de investimento, de fundos, que deu cerca de 1% líquido por mês, já abatida a inflação e tal, e aí é uma questão de investimento que não vem ao caso. Mas só para dar o exemplo, com esse 1%, que dava mais ou menos R$4.500 por mês, eles pagavam o aluguel do local onde eles estavam agora, que é na mesma região, apartamento grande do mesmo jeito e tal, e ainda conseguiam pagar o condomínio. Então, se eles quisessem, eles resolveram não fazer isso, mas eles pagaram o aluguel com o valor daquele próprio da rentabilidade do investimento por mês. Claro que não era 4.500, era bem menos, era 2.000 e pouquinho, 2.500 mais ou menos, sobravam uns 2.000. Esses 2.000 foram acumulando em menos de 3 anos. Menos de 3 anos. O que eles tinham? Eles tinham todo o capital de novo. O que eles fizeram? Foram lá e compraram o imóvel à vista. De novo, e estavam de novo com o imóvel deles. Então, 3 anos eles não caíram a qualidade de vida, eles optaram pelo aluguel, mantendo o mesmo padrão no local onde eles estavam, e aí investiram e para facilitar a compra novamente do bem. Então, é preciso ter essa estratégia para que você possa decidir. E no caso do carro? No caso do carro também. Você pode usar alguns recursos, depende da sua estrutura de vida. Você pode, por exemplo, dividir o carro com alguém ou alugar carro 2, 3 dias por semana, ou usar alguns recursos que tem desses aplicativos compartilhados aí, que eu não vou dizer o nome, mas existem formas que você pode temporariamente, lembre, é sempre temporariamente, se utilizar para poder resgatar aquele padrão de vida que você já tinha, ou até melhor, conseguir o carro quitado, o imóvel quitado e sem dívidas, é muito melhor, não é? E a outra hipótese, se você disser, sim, sobrou dinheiro, você já dá de entrada no imóvel ou no carro. É possível fazer isso? Se não tem jeito, não dá, prefiro pagar mais 15 anos do que esperar 2 anos, tudo bem. Então, você vai lá e dá de entrada, é uma hipótese. Tome cuidado com o seguinte, você vai dar de entrada, mas vai assumir uma prestação. Que essa prestação não seja impossibilitadora do seu tipo de vida, das suas escolhas, dos seus gastos. Então, que você pegue um valor que seja adequado àquilo que você tem hoje, respeitando a sua qualidade de vida e as suas condições, para que você não corra o risco de se enrolar novamente, porque isso é péssimo. Lembrando, eu quero que você saia das dívidas e nunca mais entre nelas. Tá certo? Então, com isso, nós fechamos as 2 hipóteses de substituição de dívidas e de venda de bens. São as 2 das 5 formas de pagar as dívidas e com essa ressalva aqui de carros e imóveis para quitação da dívida. Hora de você agir. São 2 coisas a serem feitas. Olhar ao seu redor, no local de trabalho, na sua casa, no carro, coisas que você possa vender e que vão te fazer um dinheiro. E o segundo, pesquisar a substituição das dívidas. Ver as dívidas que você tem mais caras, as dívidas que podem fazer você perder bem e substituir por mais baratas. E além disso, ainda não curtiu nossas redes sociais? Se inscreve no canal do YouTube para receber mais dicas na fanpage, no Facebook, no Instagram. Curta, compartilhe, comente para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Enriqueça de dentro para fora, enriquecendo. Um grande abraço do seu colega servidor.